Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é uma aula de Sociologia, ministrada para os meus alunos do ensino médio que estão aí no período remoto, mas também para todo mundo que se interessar pelas discussões, pelos conceitos, pelas múltiplas possibilidades de enxergar o mundo através da ciência da sociologia. Essa aula ela é ministrada na forma do Meet, né, na forma remota, e ela é disponibilizada de forma pública para todo mundo aí que tiver interesse em acessar os nossos conteúdos. Pois bem, nós estávamos falando no outro vídeo a respeito de Aristóteles, já falamos aí sobre a classificação das ciências, da sua importância para a gente entender a política, afinal de contas, não é porque o homem conhece a justiça, não é porque o homem conhece a coragem, conhece a sabedoria, né, até uma resposta para o Platão, que ele vai praticar essas virtudes, não é? Existe uma diferença entre a verdade, a prática, a ação e até inclusive a produção, que não é muito do nosso interesse aqui. Já falei para vocês a respeito da concepção ética do Aristóteles, não é? E o que a gente ficou aqui é o seguinte, de que a gente precisa da educação para nos indicar, nos apontar o caminho do meio, inclusive esse caminho do meio, que a gente possa ter prazer, não é? Ter prazer em ter coragem, ter prazer em ter ambição, em ter modéstia, em ter autocontrole, por que não? Não é? Então, o Aristóteles, principalmente pensando na juventude, ele vai dizer, olha, a gente precisa de educação para indicar esse caminho para os nossos jovens, que serão aí os futuros homens. Então, quando ele está falando da ética, não é, que é uma filosofia prática, é uma prática, uma conduta prática humana, né, ele vai ali já indicar que para a gente ter essa vivência ética, para a gente ter aí a arete, que é a excelência, e buscar o nosso bem supremo, que é a racionalidade, mas também uma conduta, não é? Uma conduta racional também. Para a gente chegar nessa ética, nós vamos precisar do Estado. Então, gente, a política para Aristóteles, ela vai ter essa ideia, então, ele vai ter esse início, que é essa definição muito parecida com a anterior, onde ele vai dizer que o homem é um animal político. Lembrando aqui, gente, que política é justamente o Aristóteles falando da polis, tá? Para ele, a política, ela se dá na cidade, ela acontece na cidade. E o homem, gente, ele é animal político em que sentido? Bom, novamente o Aristóteles ele está buscando aqui na natureza essa ideia de que existem animais que são gregários, que andam sozinhos, por exemplo, que a vida deles é sozinha, mas existem animais que vivem em comunidade. Existem animais que necessitam estar juntos dos mesmos animais da sua espécie, como, por exemplo, formigas, abelhas, cardumes de peixe e o homem. O homem não é um animal solitário. Pela sua natureza, o homem ele depende de outros homens, ele depende de uma comunidade. Então, por isso que o Estado tem para ele uma origem natural. Ora, a natureza nos fez homens e mulheres. Do homem e da mulher, a gente tem a família. Do conjunto de famílias, nós temos as vilas. E do conjunto, do fortalecimento das vilas, nós temos a polis. Só que, gente, tanto o homem e a mulher na sua individualidade, a família e as vilas, o que acontece? Essas formações, elas apenas vão garantir as necessidades físicas das pessoas, não é? As necessidades de alimentação, a necessidade de defesa, a necessidade de abrigo, então, a necessidade de reprodução, claro, não é? Então, o homem e a mulher, a família, né, principalmente a família e a vila, ela vai ter essa característica de que apenas a necessidade vital vai estar sendo
é, realizada ali com essas formações. E claro, tanto na família, né? Porque a família, o que acontece? Você tem o domínio do pai. Na vila, você vai ter o domínio dos chefes de família, dos pais de família. Então, você tem esse domínio desses homens sobre a vida, inclusive, das pessoas que vão compor a família e vão compor as vilas. Na polis, não. Na polis, você vai ter ali, além da necessidade vital, você vai ter também a realização das necessidades espirituais, que é justamente as necessidades da ética, a necessidade de você se tornar efetivamente um homem racional, um animal racional, aquele que não apenas se reproduz, se alimenta, tem sensações e tem movimento, mas que também busca a verdade. É somente na cidade que você vai ter essa promoção. Apenas a cidade pode promover isto ao homem. E isso por quê? Porque a cidade ela é uma ordenação da justiça em torno do bem comum. Aí o Aristóteles, gente, ele vai sustentar aqui algo que é bem polêmico, que é a questão da administração da família. Por quê? Porque vejam só, se a educação ela é tão fundamental, não é? Se a educação é tão fundamental para o homem buscar o seu caminho do meio, fugir dos vícios, dos extremos dos vícios e buscar o caminho do meio, conforme eu falei para vocês lá no nosso vídeo da ética, não é? Então, a família ela é fundamental, porque na família você vai ter tanto a educação dos seus filhos, a educação dos jovens, quanto também a questão do nascimento, não é? O Aristóteles ele acreditava que aquela coisa que homens fortes e mulheres bem constituídas, né, vão gerar filhos sãos, filhos mais saudáveis, né? Lembrem que ele era um médico, né? Ele tinha esse pezinho na biologia, então ele acreditava nesse tipo de coisa. Então ele acreditava também que o homem é um ser superior em relação à mulher e que ele tem que, portanto, não ser o governante da família. Ele deve governar a família. E isso por quê? Porque para o Aristóteles, o homem ele tem a natureza contrária em relação à mulher. Em que sentido? Para ele, se o homem é um ser da coragem, a mulher é um ser de obediência. Se o homem é um ser da rua, ou melhor, dos parlamentos, das assembleias, a mulher é o ser da casa. Se o homem é o ser da palavra, dos discursos, da retórica, o silêncio fica muito bem na mulher, como é a citação textual dele. Então, gente, ele vai acreditar que a mulher tem uma natureza inversa em relação ao homem, tá? A mulher é como se fosse um homem invertido. E vejam que essa concepção aristotélica ela continua por muito tempo na história, tá? A ideia de que a mulher é um homem ao contrário, ou melhor, é um homem invertido. Só para ficar com a comparação, gente, e aí nesse ponto, o Platão ele tem uma visão muito mais avançada do que o Aristóteles. Para o Platão, tá, gente? Homens e mulheres são iguais, tá? Homens, o que nos diferencia? O sexo, apenas. O Platão ele vai chegar a dizer o seguinte, que nós, homens e mulheres, somos iguais cachorros e cadelas. Tem diferença? Para guardar a sua casa, tem diferença entre um cachorro e uma cadela? Não. Então, no Estado, para o Platão, tá, gente? Os postos militares são ocupados por homens e mulheres e os filósofos, os guardiões, também são ocupados por homens e mulheres. O Platão era muito avançado nesse ponto, gente, inclusive aceitando mulheres como suas discípulas dentro da academia. Já o Aristóteles não, ele vai para essa outra visão, para esse outro caminho, onde o homem ele tem essa predominância em relação à mulher, em relação aos seus filhos e em relação também aos seus escravos. Ora, o homem ele é
aquele ser que governa a sua família. Ao passo que na cidade, não é? Quando ele é um cidadão, ele vai tomar parte da administração da justiça e vai fazer parte também da assembleia que legisla e governa a cidade. Então vejam que o Aristóteles ele entende aqui uma natureza diferente para a família, uma natureza diferente para a polis, mas que com a devida educação, com a devida formação do homem, todos devem ser chamados em torno do bem comum. Aqui, bem interessante também, né? A teoria das formas de governo, como eu expus lá no Platão, né? O Aristóteles, gente, ele vai entender que nós temos constituições retas e não boas, mas retas. Por quê? Porque ela vai cumprir o que ela tem que cumprir, ela responde à necessidade que ela existe. Não é? Uma monarquia, no caso, como uma constituição reta, ela cumpre a sua função. Ela cumpre a sua função de monarquia. E a constituição degenerada, justamente é aquela que já não cumpre mais, ela não responde mais àquela sociedade. Pois então, a primeira constituição reta é a monarquia, que vai se degenerar na tirania. Vamos pensar assim, a gente tem um monarca, um rei, muito bom, faz um governo muito bom, mas o seu filho ou os seus sucessores começam a não exercer mais governos preocupados com o povo, mas preocupados apenas consigo mesmo, com os seus prazeres, com a sua riqueza. Pois esse tirano, a tendência é que os grupos majoritários, os grupos nobres da cidade se reúnam e vão depor esse rei, tira esse rei. E aí a gente cria uma aristocracia, que é uma constituição reta da classe nobre da cidade. Pois essa aristocracia, a sua tendência é degenerar em oligarquia. Os seus sucessores, os seus filhos, ao invés de se preocupar com o bem comum, passam a se preocupar apenas com o seu bem próprio, a sua riqueza própria, os seus próprios prazeres. Pois daí vem a tendência a que a camada média da cidade, que não são os nobres, que são a camada superior, mas a camada média da cidade, se reúne, depõe os oligarcas e instituem uma politeia. Gente, aqui é importante, porque vocês viram que eu coloquei assim, ó, politeia barra democracia. Porque isso pode aparecer nos vestibulares, nos concursos por aí, desta forma, tá? A democracia como um sentido positivo, tá? A democracia, enquanto um sentido positivo, enquanto uma constituição reta, também é a politeia. A politeia, enquanto sentido positivo, ela se degenera para a democracia, no sentido negativo. Tá? Então, o oposto da politeia, democracia, no sentido negativo. Tá? Quando a democracia ela está exposta no sentido positivo, tá? Ela vai se degenerar para a demagogia, no sentido negativo. Mas a ideia aqui, então, é que as camadas médias elas podem se degenerar, e elas vão se degenerar na ideia do Aristóteles. Elas vão se degenerar na demagogia ou na democracia negativa. Tá? E aí, o que acontece depois disso? Volta tudo novamente. Volta para a monarquia. É quando você tem uma demagogia, você tem o retorno da monarquia enquanto uma constituição reta. Portanto, essa teoria das formas de governo do Aristóteles, ela é cíclica, ela é um ciclo que vai acontecendo, né, ad eternum, até o infinito. Tá? Então, essa aqui é a teoria das formas de governo do Aristóteles, tá, gente? Nós vamos ficando por aqui com essas ideias aí bem iniciais a respeito do nosso filósofo grego. Quaisquer dúvidas, me procurem para a gente poder esclarecer. Vou ficando por aqui. A gente vai se vendo aí nas nossas próximas videoaulas, tá? Vamos encerrando a nossa gravação. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até mais.